Aula de termodinâmica número 8. Temas da aula: o teorema e corolários de Carnot, ciclos Otto e diesel de ar padrão. O teorema de Carnot: nenhuma máquina térmica que opere entre uma dada fonte quente e uma dada fonte fria pode ter rendimento superior ao de uma máquina de Carnot. A vantagem de uma máquina de Carnot em relação a outras máquinas térmicas que operam entre dois reservatórios térmicos é a sua reversibilidade. A máquina de Carnot pode ser operada no sentido oposto. Aqui nós temos uma máquina térmica e ao lado um refrigerador. Isto significa que uma máquina térmica, lembre-se do enunciado de Gauss-Planck, pode operar como um refrigerador, lembre-se do enunciado de Clausius. Matematicamente, isto requer que as quantidades de energia Q, F e trabalho sejam numericamente iguais, tanto numa máquina térmica quanto num refrigerador. Para mostrar esse teorema, vamos supor que existe uma máquina mais eficiente que a máquina de Carnot. Neste caso, ambas as máquinas operam entre as duas fontes térmicas, mas executam o mesmo número de ciclos e o mesmo trabalho líquido, de tal modo que possam ser comparadas. Assim, nós temos a máquina de Carnot, a máquina chamaremos de I, de tal modo que a eficiência da máquina I seja maior que a eficiência da máquina R. É necessário que a máquina de Carnot, ou a substância de trabalho desta máquina, receba mais energia na forma de calor do reservatório térmico a alta temperatura. Porém, como dissemos, a máquina de Carnot é reversível. Daí, operando no sentido contrário da máquina térmica, temos o refrigerador de Carnot. A máquina I, por sua vez, não é reversível. Então, continua com o ciclo no mesmo sentido. Vê-se, portanto, que o calor cedido pelo reservatório quente é igual ao calor recebido pelo reservatório frio, sem qualquer trabalho realizado. Portanto, a eficiência da máquina de Carnot deve ser maior que a eficiência da máquina I. Há uma violação da segunda lei da termodinâmica, ou enunciado de Clausius. O corolário de Carnot. Todas as máquinas de Carnot, operando entre os mesmos dois reservatórios térmicos, têm, portanto, a mesma eficiência. Se a eficiência de uma máquina reversível é maior ou igual que a eficiência de uma máquina reversível, outra máquina reversível, e vice-versa, então a eficiência de ambas as máquinas é a mesma. A natureza da substância de trabalho não influencia a eficiência de uma máquina de Carnot. Podemos resumir esse estudo sobre a máquina de Carnot e os ciclos com o seguinte resumo. Dado duas fontes, uma a alta temperatura e outra a baixa temperatura, a eficiência máxima é a eficiência de uma máquina de Carnot. Se uma máquina operando entre as duas mesmas fontes apresenta uma eficiência igual à eficiência de Carnot, ela é uma máquina reversível. Se uma máquina operando entre as duas mesmas fontes apresenta uma eficiência menor que a eficiência de Carnot, ela é uma máquina irreversível. Se uma máquina operando entre as duas mesmas fontes apresenta uma eficiência maior que a eficiência de Carnot, ela é uma máquina impossível, isto é, estará violando a segunda lei da termodinâmica. Utilizamos o teorema de Carnot e seus corolários porque todas as máquinas operam entre as mesmas duas fontes de energia. Portanto, o teorema de Carnot se aplica a uma máquina que opera entre duas fontes de energia. Qualquer outra máquina que opere entre essas duas fontes será reversível, irreversível ou impossível. Máquinas que operam entre mais que duas fontes não se enquadram no teorema de Carnot. Enfim, há diversas outras máquinas reversíveis, com processos reversíveis. Como exemplo, nós estudaremos o motor Otto com ciclo Otto a ar padrão, o motor diesel com ciclo diesel a ar padrão. Ambas as máquinas são reversíveis, mas operam entre mais que duas fontes de calor. Veremos a partir desse momento os motores de combustão interna, que são comumente utilizados em automóveis, caminhões e ônibus,
onde os processos termodinâmicos ocorrem no sistema cilindro-pistão. Veremos dois tipos de motores de combustão interna, o de ignição por centelha e o de ignição por compressão. No primeiro, a ignição da mistura de combustível e ar é feita por uma centelha, e no segundo, o ar é comprimido a uma pressão e temperatura bastante elevadas, de tal modo que a combustão ocorra quando o combustível for injetado. Um motor de combustão interna consiste de um pistão que se move no interior do cilindro com duas válvulas, uma de admissão e outra de exaustão. Quando o pistão se encontra no ponto mais elevado do cilindro, temos um volume mínimo dentro da câmara do cilindro. Esta posição é denominada ponto morto superior. Na posição mais baixa do pistão, temos um volume máximo dentro do cilindro, e a posição é denominada ponto morto inferior. Assim, a diferença entre esses volumes máximo e mínimo é o volume de cilindrada. Por exemplo, o motor 1.0 tem uma capacidade volumétrica de 1.000 cm3, isto é, o seu volume de cilindrada é de 1.000 cm3. A razão entre esses volumes, máximo e mínimo, é a razão de compressão, que será importante para a eficiência dos nossos motores. No motor denominado 4 tempos, o pistão executa 4 cursos distintos a cada 2 revoluções do eixo da manivela, que é responsável por um movimento de rotação. O primeiro curso é o de admissão, que renova o ar e o combustível, no caso do motor de ignição, ou somente o ar, no motor de compressão, no interior do cilindro. Quando o cilindro completa este curso, é iniciado o segundo curso, após o fechamento da válvula de admissão. Neste curso, se inicia a compressão da carga, combustível mais ar ou ar, elevando a temperatura e pressão. Usualmente, neste processo, é preciso que haja trabalho sobre a carga, e de um modo que não haja trocas de calor para o ambiente. Isto é possível se o processo for bastante rápido. Próximo ao término do curso de compressão, a combustão é iniciada com uma centelha, nos motores a ignição, ou injeção de combustível, nos motores a compressão. Inicia-se, então, o curso de potência, quando a carga explosiva libera energia suficiente, executando trabalho sobre o pistão, à medida que este retorna ao ponto morto inferior. O último curso, o de exaustão, os gases queimados são expulsos do cilindro através da válvula. O diagrama de pressão contra volume é bastante complicado e somente foi possível visualizá-lo por meio de sistemas computacionais. Um estudo detalhado do desempenho de um motor de combustão interna requer um modelo mais simplista, para que seja possível analisar os processos termodinâmicos que estamos acostumados. A simplificação é possível considerando como substância de trabalho o ar, somente. Dizemos que temos um motor de ar padrão. Neste modelo, a quantidade fixa de ar se comporta como um gás ideal. O processo de combustão, a explosão em si, é substituído por uma transferência de calor proveniente de uma fonte externa. Não há processo de exaustão nem admissão como um motor real. O ciclo é completado por um processo de transferência de calor a volume constante, que ocorre quando o pistão se encontra na posição do ponto morto inferior. Os processos são todos considerados internamente reversíveis. As capacidades térmicas são consideradas constantes, isto é, não dependem da temperatura. Neste modelo mais simples, o nosso diagrama P por V é representado por 4 processos termodinâmicos que já conhecemos. O processo de 1 para 2, que é uma expansão adiabática, o processo 2 para 3, um processo isocórico, o processo 3-4, um outro processo adiabático, e o processo 4 para 1, um outro processo isocórico. Recapitulando, este diagrama P por V é aquele que representa o ciclo Otto de ar padrão. Este ciclo consiste de 4 processos internamente reversíveis e sucessivos, isto é, um após o outro. O processo 1 a 2 é uma compressão adiabática do ar à medida que o pistão se move do ponto morto inferior para o ponto morto superior. O processo 2 e 3 é uma transferência de calor a volume constante para o ar de uma fonte externa, enquanto o pistão está no ponto morto superior. Nesta modelagem, a combustão do combustível, mais o ar, é substituída por uma troca de calor de um reservatório térmico a alta temperatura. Imagine que, nesse processo, a ignição corresponde a uma série de reservatórios térmicos entre as temperaturas T2 e T3 do diagrama. O processo 3-4 é uma
uma expansão adiabática e, finalmente, o processo 4:1 completa o ciclo com um processo de volume constante, no qual o calor é rejeitado do ar, enquanto o pistão está no ponto morto inferior. Nesta modelagem, a exaustão dos gases queimados são substituídos por uma troca de calor de um reservatório a baixa temperatura. Imagine que a exaustão corresponde a uma troca de calor numa série de reservatórios térmicos entre as temperaturas T2 e T3 do diagrama. Devido ao modelo reversível, o ciclo de Otto-ar padrão, a curva interna ao ciclo 1, 2, 3, 4, é numericamente igual ao trabalho realizado no ciclo. O balanço de energia fornece a eficiência desse ciclo. Vejamos que na compressão adiabática, as equações são dadas pela primeira lei, onde trabalho é igual à variação da energia interna, que é igual à capacidade térmica volume constante, vezes a diferença de temperatura entre os processos 1 e 2. Veja que esse valor é um número positivo, afinal, T2 é maior que T1. A equação de estado é dada por aquela de um processo adiabático. Processo 2A3, um processo isocórico. O calor cedido pela fonte quente vai provocar um aumento da variação da energia interna do gás. Logo, T3 é maior que T2 e novamente temos um número positivo. Neste processo, você usa a equação P1, P2V2 sobre T2 igual a P3V3 sobre T3. Processo 3/4, outro processo adiabático. Agora nós temos uma queda de temperatura. E no processo 2/3, um processo isocórico, que é a exaustão, e também temos uma outra queda de temperatura. Dos processos isocóricos, obtemos eficiência em função das temperaturas. No ciclo Otto, modelo de ar padrão, dos processos isocóricos, obtemos a eficiência em função das temperaturas. Então, a eficiência é 1 menos a energia da fonte fria sobre a energia da fonte quente. A energia da fonte fria é a variação da energia interna. E a energia da fonte quente também é a variação da energia interna, porém no processo isocórico, entre os processos 2 e 3. A eficiência, então, é 1 menos a diferença de temperatura, T4 menos T1, sobre a diferença de temperatura, T3 menos T2. Dos processos adiabáticos, obtemos eficiência em função dos volumes, usando as equações das adiabáticas, onde, finalmente, obtemos que a eficiência é 1 menos 1 sobre R elevado a gama menos 1. Lembrando-se que R é a taxa de compressão entre os volumes V1 e V2. Gama é a razão entre Cp e Cv. A discussão anterior sugere que é vantajoso para motores com combustão interna ter altas taxas de compressão, e este é o caso. Entretanto, a possibilidade de uma autoignição ou detonação determina o limite superior na taxa de compressão de motores de ignição por centelha. Após a centelha ter queimado parte da mistura ar-combustível, o aumento da pressão que acompanha a combustão comprime a carga remanescente. A detonação, ou autoignição, pode ocorrer se a temperatura da parte não queimada da mistura se torna muito alta antes que a mistura seja consumida pela frente da chama. Como a temperatura atingida pela mistura ar-combustível durante o curso de compressão aumenta, à medida que a taxa de compressão aumenta, a possibilidade de ocorrer detonação aumenta com a taxa de compressão. A detonação pode resultar em ondas de alta pressão no cilindro, manifestadas por um choque ou uma batida metálica, que podem conduzir à perda de potência e danos ao motor. Combustíveis formulados com chumbo tetraetila são resistentes à detonação e permitem, assim, altas taxas de compressão. A gasolina isenta de chumbo, de uso comum nos dias de hoje, devido a preocupações ambientais em relação à poluição do ar, limita as taxas de compressão dos motores a ignição por centelha em aproximadamente 9, isto é, o fator R é igual a 9. Taxas mais altas de compressão podem ser alcançadas em motores de ignição por compressão, que é o caso do motor de ciclo diesel, porque apenas o ar é comprimido. Taxas de compressão na faixa de 12 a 20 são típicas nesses motores. Os motores de ignição por compressão
Também podem utilizar combustíveis menos refinados, tendo temperaturas de ignição mais altas do que os combustíveis voláteis, requeridos pelos motores de ignição por centelha. O ciclo diesel de ar padrão. O ciclo consiste em 4 processos internamente reversíveis e sucessivos. O primeiro processo, de A para B, é o mesmo do ciclo Otto, isto é, uma compressão adiabática. A principal diferença ocorre quando comparamos com o ciclo Otto, vem no processo seguinte, de B para C, onde a transferência de calor ocorre durante um processo a pressão constante, no ponto morto superior do pistão. Também nesse processo já se inicia o curso de potência, pois o ar executa trabalho sobre o pistão, afinal temos um aumento do volume. O próximo ciclo consiste na expansão adiabática entre os estados C e D. E, finalmente, o ciclo é finalizado no processo a volume constante de D para A, no qual o calor é rejeitado do ar enquanto o pistão está no ponto morto inferior. O trabalho líquido é numericamente igual à área sobre a curva do diagrama do ciclo A, B, C e D. As equações são, portanto, de A para B, de B para C. Observe agora que eu tenho capacidade térmica, pressão constante, C para D e 2 para 3. A eficiência em função das temperaturas, nós obtemos a partir da eficiência de uma máquina térmica usual. Então, a eficiência do ciclo diesel padrão é dado pela expressão um pouco mais complicada que o ciclo Otto.